Fala galera, como vocês estão? Tranquilos? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí mais um confronto lendário aí do Sociedade Z. Vamos estar conferindo aí Tokura versus Hanayama. Hanayama, que é um dos meus personagens, eu diria até que favoritos lá de Baki, gosto muito dele. Então, vamos conferir, né, o confronto dele contra esse Tokura que eu não conheço. Aqui tá dizendo que é Baki Scarface volume 4. Não sei se isso acontece antes ou depois de Baki The Grapple, Bakido, em que ordem que acontece isso, porque parece que é um outro Baki, né, porque é Baki Scarface, ele é o nome. Esse Tokura eu não conheço ele, como eu falei. Lembrando aí pra quem é novo no canal que eu comecei a assistir Baki, terminei a segunda temporada, preciso começar a assistir a terceira temporada do anime, preciso começar o da Netflix, não cheguei a ler o mangá, e tô conhecendo mais coisas de Baki aí, através desses vídeos aí dos confrontos lendários aí do Sociedade Z. Então já me deixem nos comentários alguma outra sugestão que futuramente eu trago aí no canal. Mas antes de reagir, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas em geral é isso, então sem muita enrolação, bora reagir. Num laboratório, uma vez um doutor explicou sobre a doença da gota. A Gota? cristalização do ácido úrico entre as articulações cria um crescimento anormal. Com isso, vem a dor extrema. Mesmo o leve contato de um mero ventinho vai incomodar bastante. E um grande predador chamado T-Rex sofre de gota. Pode ser porque Sério? ele só comia carne. E o segredo é ter uma dieta balanceada. Por mais que o dinossauro nos era mostrado, não era desse T-Rex que o médico falava. A cena cortava para uma estação. Lá, um trem acabava de ser descarrilhado. Ué, um cara comparado com o seu T-Rex? vagão afundado. Quem fez isso foi um homem É o Pico? com suas próprias mãos. Pico, é você? As pessoas perguntavam se não foi o Godzilla que passou por lá. Godzilla. Mas não, era o T-Rex, um único homem. A cena cortava para um prédio. Lá eles investigavam o ocorrido. As pessoas disseram que um homem enorme, lotado de cicatrizes, fez tal coisa na estação. Porque ele tem gota? Todos que frequentavam essas redondezas, todos concluíam que só podia ser um homem, Kaoru Hanayama. Mas eles iriam se surpreender, porque não foi o chefe da Yakuza que causou aquela situação. É, ele tem cicatriz. No restaurante, Jonathan. Tanaka Ken, um dos Jonathan. membros do grupo de Hanayama, conversava com seu amigo, um recém-chegado na cidade de Tóquio. O seu nome era Hario. Ele dizia que veio até Tóquio com o propósito de conhecer um líder de algum grupo forte do Japão, ou simplesmente um lutador poderoso. A cena voltava para o doutor, que apresentou o que era a doença da gota. Lá ele contava que alguém esteve lá uma semana ou mais. Tal homem já foi paciente do Dr. Kureha Shinogi há mais ou menos 2 anos atrás. O cara que Quando revive a o coração doença depois dele que tu morre, piorou e cravando não a tinha mão. o que ser feito, esse homem foi trazido até o Hospital Central. E atualmente tudo indicava que a sua gota estava numa condição ainda pior. Algo muito triste, um destino cruel. O seu nome era Tokura Ryuji, aquele que foi apelidado de T-Rex. Caralho. A cena voltava Porque T-Rex para os tinha dois gota, ele amigos, também? conversando sobre Então ele é T-Rex carnívoro. nos tempos da escola. Canibal. Mesmo com apenas 13 anos de idade, ele era maior 13 e mais anos. musculoso do que qualquer adulto. Mas quando ele entrou no ensino médio, ele adoeceu e foi hospitalizado. Desde então, o hospital tornou-se sua casa, mas Hario dizia que Tokura havia escapado do hospital recentemente, e nas ruas de Tóquio, o T-Rex iria procurar alguma forma de aliviar a sua dor. A cena mudava para uma rua, os carros destruídos, esmagados. Um rapaz com uma faca tremia desesperado, assustado com o que tinha na sua frente. Aquilo pedia por favor, ele precisava ser ajudado. Era um homem enorme que queria morrer. Se Caralho, com as aquela marcas. faca o homem pudesse de alguma forma feri-lo ou No até olho. matá-lo, ele implorava que isso fosse feito. O gigante insistia. Ele Caralho, olha o dizia tamanho. que a sua gota causava muita dor, então ele queria ser morto para parar de doer. Ele não iria resistir a ataque algum.
Quando a morte chegasse, a dor e sua doença iriam cessar finalmente. Imagina o ataque do A sua Hanayama, vai dor matar ele de dor, constante, então. que nunca parava de incomodar, a única solução só poderia ser a morte. O homem com a faca tremia muito. Parece o Frankenstein. Apavorado. Ele não conseguia fazer nada. Então, um som muito alto era escutado de repente. A cena cortava para a mansão de Tokugawa. Lá, o anfitrião alimentava seus peixes e dizia sobre as recentes investigações. A polícia suspeitava que foi Hanayama o homem que tirou o trem dos trilhos. Mas a verdade é que não era ele com toda a certeza. Porque naquele momento, Tokugawa sabia acontecia quem era? algo ao mesmo tempo. 5 condenados por pena de morte haviam escapado da cadeia. Junto deles veio o Oliver Biscuit, um homem grande e musculoso. Isso é depois do início do anime do Baki da Netflix? Ou seja, Tóquio estava lotada de homens perigosos e poderosos. E Gary, ao lado, que tinha acabado de ser derrotado por Sikorsky, dizia que concordava. Com toda certeza, não foi Hanayama. Não tinha por que ele fazer tal coisa. E referente àquele... Esse cara lutou na segunda temporada, né? Tinha um fenômeno que explicava tal situação. Lutador de luta livre. A cena Sincronicidade? cortava para o amigo de Tokura. Lá, ele conversava com um rapaz que dizia ser um mestre karateka. Por 8 anos, ele afiou seu estilo no Shinshinkai. Ele era um faixa preta que ostentava o 4º dan da modalidade. Ele nunca perdeu uma luta. Hario escutava aquilo em silêncio e o rapaz continuava. Nos últimos 8 anos que competi, eu venci todos os torneios e lutas por fora. Por isso, eu garanto, só enfrentou gente fraca. vencer qualquer um. O homem movia a sua perna e a parede ao fundo era estourada. Só enfrentou gente buraco fraca. era formado com um mero chute. O karateka continuava. Eu posso chutar qualquer coisa. Quando chutado, qualquer coisa irá se despedaçar. Se eu chutar o estômago de alguém, irei causar danos internos. Se meu oponente bloquear, não tem problema. Seu braço será quebrado. Ossos e músculos não irão resistir. Se eu chutar a cabeça, irei quebrar o crânio. O osso vai afundar o cérebro. Hario dizia que apesar dele ser tudo isso, infelizmente ele não iria servir. O karateka ficava inconformado. Como assim não iria servir? Enquanto falava, o cachorrinho no colo de Hario começava a sentir algo. Eles continuavam conversando e o cachorro se desesperava. O cão caía no chão e saía correndo, enquanto os dois ficavam conversando. Atrás do muro, uma sombra se erguia. Era o T-Rex. Começava a pular o muro. Seu tamanho o assustava. Caralho, mas olha isso. mesmo com toda aquela imponência, ele reclamava de dor. O karateka se assustava e chutava como resposta. Porém, Tokura sequer se movia. Ele segurava o homem com sua mão gigantesca e o jogava para longe. Infelizmente, aquele nível de força não servia. Aquele rapaz grande e forte voava pra longe como... Olha o tamanho dele, cara. Que isso, Tokura velho. colocava sua cabeça na parede e continuava reclamando de dor. Por mais que ele fosse uma criatura de certa forma que gentil, a dor mudava. Ele é o maior cara que eu vi de Baki até hoje. Ele apertava a parede e já quebrava. Hario dizia que aquele lá não era o homem que eles procuravam, e sim um outro que estava na cidade. Tokura erguia seu punho e dizia que queria vê-lo. No instante, uma sequência de golpes acertavam o muro e ele era destruído. Um tempo se passava e na cidade, o gigante chorava esperando por algo, desesperado com sua situação, procurando alguém que curasse a sua dor. Até que o grupo de Hanayama chegava no local. Abriam a porta do carro e de lá saía o chefe da Yakuza. Hanayama, Todos brabo. cumprimentavam aquele homem e Tokura o via impressionado. Seu amigo dizia: esse é Kaoru Hanayama. Ele é o cara que fez isso com seus dedos. Ele mostrava um baralho rasgado pra Tokura e dizia pra T-Rex ir logo, senão ele poderia ir embora. Tokura soltava um grito e chamava a atenção de Hanayama.
Seus capangas perguntavam se o chefe o conhecia. Ele era um monstro ou algo do tipo? Hanayama dizia que não e Tokura pelo tamanho parece. começava a ir até ele. É um monstro. Ele parava na sua frente e pensava: eu tenho certeza que se não for você, não, tem que ser você. Seja você ou eu vou te matar. Hanayama tirava seus óculos e dizia pra ninguém interferir. Chorando, Tokura implorava por ajuda. Ele olhava para a mão de Hanayama e pensava: com essa mão poderosa, você deve esmagar a minha dor. Você deve destruir minha vida e curar a minha gota. Hanayama o encarava e ambos paravam na frente um do outro. A aura de ambos Ele é maior que o começava a Hanayama, sair. cara. E quando Hanayama jogava seus óculos no chão, Tokura se movia. Ele pegava aquele objeto e dizia: seja cuidadoso, você deixou cair seus óculos, assim eles podem quebrar, então, toma. Hanayama observava as atitudes daquele gigante confuso, porém gentil. Gentil nesta hora, e rápido. Um vento forte passava por eles. Tokura sentia aquele vento, soltava os óculos de Hanayama e começava a gritar. A dor forte tinha voltado. Junto daquela sensação horrível, a mudança de humor chegava e um soco de alguém capaz de descarrilhar um trem chegava no meio da cara de Caralho, Hanayama. olha isso, amassou. Em seguida, um gancho. Os capangas de Hanayama se irritavam. A ordem era para matar o monstro, mas Hanayama mandava todos esperar e uma chuva de socos chegava sem parar. O chão rachava, mas Hanayama não saía do lugar. Até que um soco era parado, a outra mão acertava com um cruzado. Porém, Hanayama não saía do lugar. Porque esse é o estilo do Hanayama. Yakuza apertava a mão de Tokura. Agora ele vai devolver, agora é minha vez. De dor, e com a outra mão, Hanayama apertava a bochecha. Ele perguntava: criança, me diga, o que te machuca tanto? E o narrador dizia sobre Hanayama: esse homem, como todo mundo já sabe, ele não mente. Hanayama é muito bravo. Afinal, Hanayama não precisa fazer isso. Ele apertava cada vez mais a mão e a bochecha. Hanayama perguntava: vai se arrancar. sente melhor? Com sua bochecha sangrando, Tokura sorria e dizia que sim, ele se sentia melhor. A pressão aumentava cada vez mais e o sangue saía. E nessa hora um flashback nos era mostrado. Lá, Tokura contava que tinha gota. Devido a isso, ele sentia uma dor sem fim. Cara, tô com muita pena do Tokura. Muito pena do Tokura, na moral. Coitado dele. E destruía tudo. Ele não tem culpa, mano, coitado. Começou a procurar alguém capaz de curá-lo, ou simplesmente achar alguém que poderia tirar a sua vida. A cena voltava, cara, e o sangue muito triste, cara. continuava a sair. Pesado. Aquela dor o curava de alguma forma. Tokura entrava em transe de alegria e o golpeava no estômago como resposta. A potência era tanta que Hanayama soltava. Ele saía voando pro céu e Tokura pensava: eu finalmente encontrei ele. Quando Hanayama pousava, o seu punho estava fechado. Assim como Miyamoto Musashi o chamou no futuro, aquele lá era o homem do punho fechado. O ataque chegava e isso é antes, né? Recebia de bom grado. Ele finalmente havia encontrado alguém capaz de curá-lo. O golpe chegava e aquele gigante voava para longe. Ele ia para a pista e nessa hora um caminhão chegava em direção a Tokura. A colisão acontecia, mas o gigante apenas sorria. Um caminhão não era nada para ele. Ele olhava o que tinha batido nele, se reposicionava, pisava no chão e parava o caminhão. Ele segurava pela parte de baixo e tombava. Levantava, puta que pariu. Observava em silêncio, mas Tokura vibrava de alegria. A sua dor finalmente havia passado e o chefe da Yakuza gostava do que via. Ele curou com soco? Os de alegria do gigante ecoavam pelos quarteirões. Ele saía correndo, feliz,
e Hanayama começava a caminhar. Mandava seus capangas esperar ali mesmo. Tokura o olhava, saía correndo, porém um passava pelo outro apenas. Hanayama continuava andando e Tokura ia até um jardim. O amigo do gigante gentil notava que o Yakuza estava vindo até ele. Ele se perguntava: o que vai vir desse homem? O que ele vai fazer comigo? Ele começava a se tremer de medo. E Hanayama colocava a mão no bolso do seu terno. O que iria vir de lá? Uma arma? Uma faca? Hanayama jogava e um cartão parava na boca de Hario. E ele dizia: caso precise de mim, é só me chamar. Humilde. Em contato. Hanayama é foda. Saía andando e Tokura ia até ele. O gigante dizia que havia encontrado monstros de bolso, mas na verdade eram apenas insetos. E ele continuava: dizem por aí que o seu soco é extremamente poderoso, mas seu coração era o pagamento, né? Está muito além disso. Hanayama colocava a mão na cabeça do seu novo amigo e dizia: até logo. E enquanto saía, Hario começava a se emocionar. Ele dizia: o que o Tokura disse é verdade. Você é um homem muito gentil. E nessa hora, galera, um vento forte soprava, as cartas voavam e em lágrimas Hario dizia pra Tokura: ei, olha a lua. Você sempre quis ver ela. O gigante olhava e Hanayama tinha te dado uma vida agora. Ele poderia voltar a fazer coisas comuns, como sentir uma brisa ou simplesmente ver a lua. E galera, uma pergunta: quem venceria essa luta se fosse até o final, na opinião de vocês? Hanayama, eu acho que o Hanayama venceria. É o mesmo daquele da época que lutou contra o Spec, não é o Hanayama atual. Do Musashi. Mesmo assim, eu acredito que ele venceria. Iria vencer numa luta dura. Mas comentem pela experiência de vocês. e as técnica. As histórias do Hanayama vão continuar. Então, se vocês estão curtindo, deixem um like para incentivar o conteúdo, porque eu já vou indo nessa. Um abraço, galera. Fiquem com nóis. Deus e tamo junto. Deixei meu like. Mano, muito bom aí o vídeo de Sociedade Z, como sempre. Eu não conheci esse Tokura, como eu falei, mano, eu fiquei com pena dele ali, cara. Coitado dele, mano. Ele só queria, tipo, que passasse a dor. Obviamente existe gota na vida real, né? Essa doença. Mas o que eu lembro dessa doença é quando eu assistia Todo Mundo Odeia o Chris e o pai dele tinha gota, porque ele comia muito frango, sei lá. Ele tinha nada no dedão dele do pé, sei lá. Eu lembro do Julius com isso. Mas, tipo, eu não lembro de nada desse nível no corpo inteiro, que dava essa dor imensa. Mas eu fiquei com uma dúvida ali durante o vídeo. E dizia que se viesse uma rajada de vento, tipo como por exemplo um ventilador, o Tokura sentia uma dor tremenda, imensa. Mas ao mesmo tempo, quando o Hanayama, as mãos dele que estoura os músculos, os nervos das pessoas, que rasgam um baralho, ele apertava a bochecha dele e a mão dele não sentia dor. Por que isso? Porque ele só sente dor em alguns lugares específicos e não foi onde o Hanayama pegou? Ou é porque a dor vem e volta, vem e vai, tipo uma febre, sei lá, e daí naquela hora a dor não tava, daí quando veio o vento veio? Ou precisa ser algo que te atinja no corpo inteiro e daí vem essa dor, como por exemplo o vento que pegou no corpo dele inteiro? Não sei. Ficou meio confuso isso, mas eu entendi meio por cima. Ainda assim, os punhos do Hanayama são milagrosos porque salvaram um cara na base do murro, do soco. O cara também tomou uma peixada de caminhão e ficou mó de boa, tombou o caminhão ainda. Ele é muito poderoso, ele é muito resistente. Eu não sei se tem alguns outros confrontos, algumas outras lutas desse Tokura. Se tiver e vocês querem que eu traga, me deixem nos comentários. Mas como eu falei ali no fim, eu acredito e quero acreditar que o Hanayama venceria. Pela experiência, pela técnica, por tudo. Então eu acho que o Hanayama venceria, mesmo ele não sendo, como ele falou ali, o Hanayama que enfrentou o Yamamoto. Ele é o Hanayama que enfrentou um tal de Spec, que eu não sei quem que é. Provavelmente ele treinou e ficou mais forte depois pra enfrentar o Yamamoto, mas ainda assim ele é o Hanayama, ele não é fraco não, ele é forte. E como eu falei, eu achei a primeira e a segunda temporada do anime, o antigão, e eu gostei muito do Hanayama lá, logo de cara, então por isso que eu gosto muito do Hanayama. Só que eu não conheço essas histórias aí dele. Em algum outro vídeo o Jeter também falou de uma história dele na escola, sei lá, não sei se esse Baki Scarface é as histórias do Hanayama, umas histórias à parte, mas pelo que eu entendi,
passa antes ou depois ou durante o anime, o início do anime da Netflix lá, do baque da Netflix que eu não assisti. Eu preciso começar a assistir. Mas, em geral é isso. Me deixe nos comentários alguma outra sugestão. Lembrando que eu sempre deixo aí na descrição o link original do vídeo. Não esqueça de deixar o like, inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também convidar vocês a estarem passando lá nas minhas lives. O link do canal vai estar passando aí embaixo e fixado na descrição dos comentários. Lá eu tô sempre fazendo alguns reacts, assistindo filmes, séries, animes lá com vocês, trocando ideias, jogando algumas paradas. Então não deixe de passar lá. E também convidar vocês a estarem passando no meu canal secundário, o Aqui Nerd. Lá eu tô sempre trazendo conteúdo sobre séries, filmes, animes, mangás, esse conteúdo em geral. Então quem curte não deixe de passar lá também, o link do canal vai estar fixado aí na descrição dos comentários. Mas em geral é isso, tamo junto, um forte abraço e até mais.